Olá, meus queridos. Salve Maria. Viva Cristo Rei. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje reunidos aqui num local um pouco diferente, vamos dizer assim, né? Porque estou sentado. Ficou um pouco diferente a gravação hoje porque eu não estou em casa, né? Não deu tempo de eu gravar em casa. Mas bom, tô com um pouco de sono, mas hoje eu vim aqui ainda há tempo, ainda não é domingo, né? Sábado à noite, gravar para vocês a reflexão da palavra. Segundo domingo do tempo da quaresma. Eu já ia falar tempo comum, tá, gente? Meu Deus do céu. Ai, mas bom. Segundo domingo da quaresma. Quaresma, tempo de conversão. Tempo de renovação espiritual. Dentro do tempo da quaresma, focamos principalmente no ato penitencial, no ato do pedido de perdão. Senhor, perdão e misericórdia. Que o Deus rico em misericórdia tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, lembrando, eu fiquei um pouco confuso até por causa do, entre aspas, aniversário do pontificado do Papa Francisco, porque eu vi um padre da minha paróquia postando esta semana o aniversário de pontificado do Papa. Daí eu fiquei sem entender se já foi ou é. Eu vou até pesquisar agora, eu peço perdão por estar meio esquecido, mas é que eu fui olhar agora no folheto da celebração de amanhã, daí que eu fui prestar atenção nisso, daí eu lembrei disso daí. Mas bom, lembrando também que dia 19 agora, 19 de março, é dia do glorioso São José, protetor da Sagrada Família, protetor da Igreja e, bom, sei nem o que falo, né? Porque tem bastante coisa sobre ele. Glorioso, ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não nos valeu, valei-me, São José. São José, valei-me. São José, valei-me. São José, valei-me. Mas claro, de qualquer maneira, bom, segundo o que aparece aqui, quinta-feira, dia 13, foi o aniversário de pontificado do Papa, tá? Segundo o que está escrito aqui. Mas, no folheto da celebração, aqui tá dia 19, tá, gente? 12º aniversário do pontificado do Papa Francisco. Mas, parabéns! Bom, lembrando de sempre rezar pela saúde do Papa Francisco, rezando para que se cessem as perseguições contra o Frei Gilson, contra aqueles capetas, né? Não tem outra coisa, porque o Frei Gilson, até agora que eu escutei dele, ele não falou nada de errado, foi tudo liturgicamente correto, lembrando da aparição de Nossa Senhora de Fátima, onde ela diz que da Rússia advirem os males do mundo. Os erros da Rússia hão de se espalharem pelo mundo. Também lembrando que Nossa Senhora de Fátima pede para que rezemos contra o comunismo, tá? Só lembrando disso, lembrando da Sagrada Família, São José, rogai por nós, e que Nossa Senhora das Graças nos abençoe
e nos leve ao nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos irmãos e irmãs, a caminho da Páscoa, a liturgia nos recorda nossa aliança com Deus e nos chama a renovar nossa adesão ao discipulado de Cristo, o escolhido do Pai. Dele recebemos a palavra, que, quando escutada com abertura de coração, ilumina nosso caminho para a salvação e a vida plena. Somos convidados a transformar nossa existência à imagem de Jesus, celebrando como pessoas transfiguradas que se propõem dia a dia viver em espírito de conversão. Antes que eu me esqueça, lembrando que estamos no tempo da Quaresma, onde se tem a famosa campanha da fraternidade. Esta campanha da fraternidade deste ano, que eu digo que é uma vergonha, porque em alguns contextos ela diz que a terra é a nossa mãe, a mãe terra. Não, 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 não. Pode parar. Não existe mãe terra. Mãe terra é pro satanista, pro capeta, pro diacho 4. Mas não mãe terra na liturgia católica. Isso daí é teologia da libertação, o diacho 4. Mas não me venha com essa ideia de mãe terra. Eu concordo com o contexto casa comum, porque todos nós vivemos na terra. Mas a nossa única mãe, além daquela que às vezes nos gera ou nos cria, é a Virgem Maria, a Santíssima Virgem Maria, a mãe da igreja, nossa mãe. E não tem mãe terra não vem com essa não, que você vai apanhar. Que desagravo. Mas bom, rezando, porque eu preferia a campanha da fraternidade do ano passado, que nos dizia: vós sois todos irmãos e irmãs. Isto é o contexto da campanha da fraternidade correto. O cuidado com o próximo, um contexto de humildade, conversão. Não esse negócio de ecologia integral. Toma no zóio. Eu concordo que devemos trabalhar com o cuidado da terra, com o cuidado da nossa casa comum. Mas não colocar isso na campanha da fraternidade. Qualquer outro dia do ano pode ser isso. Mas colocar na campanha da fraternidade, esse NBB cagou. Eu não tenho o que falar, minha gente, é isso. Então vamos para a liturgia. Bom, na primeira... Não, calma aí. Vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, que o Deus que hoje mandais ouvir sobre o vosso Filho e seguir o que ele diz, alimentai-nos com sua palavra e fazei que a fé nos ajude a ver em seu rosto de homem a glória do nosso bom Deus, que enche o mundo de alegria. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Escutemos a palavra de Deus, permanecendo firmes na aliança com o Pai e no seguimento do seu Filho. Ele nos ajuda a superar o medo e a viver segundo o exemplo deixado pelos que caminham na fidelidade com Cristo como seus amigos. Na primeira leitura, então, vamos logo iniciar, né? Já estamos atrasando muito. Primeira leitura, Gênesis, capítulo 15, versículo do 5 ao 12, do 17 ao 18. Vamos embora. Olhai para o céu e conta as estrelas se fores capaz. Olha o que o Senhor diz a Abraão.
Olha para o céu e conta as estrelas se forem capaz. Tu pode olhar para o céu assim e contar as estrelas? Eu acredito que não. Tu pode contar uma, duas, três. De repente você vai se perder, porque são tantas. Assim será a tua descendência. Perdida? Cruzes! Eu sou o Senhor que te fez sair de Ur dos Caldeus para te dar em possessão esta terra. Bom, meus queridos irmãos e irmãs, o Senhor nos tira da terra do pecado e nos conduz para a vida eterna. Né? Sim, Senhor Deus, como poderei saber que vou possuí-la? A pessoa perguntando como que vai entrar para o céu? Bom, meus queridos irmãos e irmãs, bom, de modo especial, a primeira leitura, ela nos fala da aliança, da antiga aliança, né? Entre Abraão e Deus. Naquele dia o Senhor fez aliança com Abraão, dizendo: aos teus descendentes darei essa terra, desde o rio do Egito até o grande rio, o Éufrates, mas não importa o nome. Mas a aliança com Deus é o então convite à conversão para a caminhada para a terra prometida, para o céu. De modo mais resumido, né? O Senhor é minha luz e salvação, vai dizer a salmista. E o Senhor é minha luz e salvação. Ele me conduzirá. Na segunda leitura de Filipenses, a carta de São Paulo aos Filipenses, né? Comunidade de Filipenses, capítulo 3, versículos 20 ao 4, um retorno, né? Ou de modo especial do 17 ao aqui ele volta para o 4. É bem louquinho. Bom, sede meus imitadores, irmãos, observai os que vivem de acordo com o exemplo que nós damos. Há muitos por aí que se comportam como inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição. Só pensam nas coisas terrenas. Nós, porém, cidadãos do céu, de lá aguardamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele transforma o nosso corpo humilhado e o torna semelhante ao seu corpo glorioso. Continuai firmes no Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, essa segunda leitura eu acabo ligando um pouco à situação do Frei Gilson e de muitos católicos cristãos que são perseguidos. Sede imitadores de Cristo, pregai o Evangelho. São tantos os que são perseguidos por aqueles que, como vai dizer a leitura, se comportam como inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição. O Deus deles é o estômago. A glória deles está no que é vergonhoso. Aqueles que perseguem a Cristo se vangloriam de perseguir os cristãos. Aqueles que apareceram, que nem na internet lá, se vangloriam de estar ali lutando, brigando com pessoas que vieram ali só para transmitir a palavra de Cristo. Eles não entendem, não assistem todas as pregações, não assistem todo o rosário e vêm ali querer opinar. São perseguidores da cruz de Cristo, inimigos, que o Deus deles é o encardido, porque só pensam na riqueza, nas coisas da terra, e não pensam nas coisas do céu. Nós, porém, somos cidadãos do céu, aqueles que confiamos na aliança que Cristo colocou entre nós e Deus, a salvação. Nós esperamos, firmes na fé, lutando contra o pecado, a salvação, o dia em que Cristo virá para a nossa salvação. Essa é a segunda leitura.
No Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículos 28 ao 36, Jesus subiu a montanha para rezar. E ali então ele ficou com uma roupa muito branca e brilhante. Apareceram Moisés e Elias, revestidos de glória, e conversavam sobre a morte de Jesus. Então, ali depois de um tempo, os discípulos perguntam a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui? Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Porém, Pedro não sabia o que dizia. Os discípulos ficaram com medo quando uma nuvem os cobriu. E então na nuvem se disse: Este é o meu filho, escolhido, escutai o que ele diz. Os discípulos ficaram calados, e dali daqueles dias não contaram nada a ninguém. Meus queridos irmãos e irmãs, esta liturgia que nos convida à oração, a subida, a caminhada em oração como peregrinos de esperanças, um tema maravilhoso para esse ano jubilar, um ano santo, um ano de oração, em princípio, né? E principalmente agora na Quaresma, subindo em oração, caminhando em oração. Ali então, principalmente o tempo da Quaresma, nós nos preparando para a crucificação de Cristo, se preparando para o tempo da conversão, um tempo de conversão de oração. Falavam sobre a morte de Jesus. É uma preparação para a vinda de Jesus, para a preparação para a nossa salvação. Muitas vezes não sabemos o que dizemos como Pedro, mas Deus nos convida, como disse bem ali: Este é o meu filho, o escolhido, escutai o que ele diz, escutai o que ele diz. Então, meus queridos irmãos e irmãs, eis o tempo de conversão, eis o tempo de caminhada, o tempo de oração, o tempo onde reconhecemos a aliança de Deus com o seu povo, um tempo onde buscamos a conversão para a salvação. Esperamos firmes no Senhor o dia em que Ele virá para a nossa salvação. Bom, a reflexão proposta aqui no folheto diz que na primeira leitura Abraão como modelo de todos os que creem, a sua fé e a sua aliança com Deus. Ali o momento da aliança como compromisso firmado da parte de Deus corresponde à transfiguração em que os discípulos veem a glória de Cristo, sinal da nova aliança estabelecida pelo mistério pascal. No Evangelho, Lucas especifica que essa manifestação ocorre durante a oração. Ao lado de Jesus aparecem também Moisés e Elias, símbolo de lei e dos profetas, que conversam com ele sobre o seu êxodo, do seu caminho rumo à Páscoa. A presença deles diz-nos que nos momentos difíceis da vida e da Sagrada Escritura que recebemos conforto e apoio, assim como Jesus recebeu. A segunda leitura nos mostra o aspecto mais bonito do acontecimento narrado no Evangelho. Também nós seremos transfigurados. Este é o nosso destino, não desfiguração da morte, mas a transfiguração do nosso corpo, que imerso em Cristo, por meio do batismo, participa da sua glória. Desde o momento que recebemos a Eucaristia, que é vida imortal, que é a presença real de Cristo,
firmes na fé, lutando contra o pecado, poderemos alcançar a glória eterna e sermos semelhantes a Cristo e vivermos para sempre a vida eterna no reino dos céus. Meus queridos irmãos e irmãs, este tempo de Quaresma, este tempo onde somos convidados a sermos peregrinos de esperança, a caminharmos rumo à salvação, busquemos firme a fé e em Cristo. E sempre peçamos a misericórdia de Deus em nossas vidas. Meus queridos irmãos e irmãs, com isso, encerramos a nossa reflexão de hoje, pedindo a oração de todos, lembrando, São José, rogai por nós, dia 19 de março. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Abençoai generosamente, Senhor, os vossos fiéis e fazei-os aderir ao Evangelho do vosso Filho, para que possam desejar sempre e um dia feliz alcançar a mesma glória que Ele revelou aos apóstolos por Cristo nosso Senhor. Amém. E a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre nós e permaneça para sempre. Amém. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Demos graças a Deus. Peço já desde o presente momento, deixe o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com quem necessita da escuta da palavra. E até um próximo encontro. Salve Maria e viva Cristo Rei!